5 pães e 2 peixes eram poucos na mão daquele jovem. Ei, mas na mão de Jesus alimentou uma multidão. Ei, o teu sonho, o teu projeto, o que você precisa na tua mão pode ser pequeno para muitos nesta manhã, mas se trocar for para a mão de Jesus, vai multiplicar na tua vida e vai abençoar pessoas. Igreja, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aplauda o Rei. Digno de toda a glória. Podem assentar, queridos. Manhã de novos começos. Meu Deus. Estava alguns minutos atrás em oração antes de estar aqui. E conversando com Deus, porque por mais tempo ou por mais anos que passem ministrando a palavra do Senhor, estar em cima de um altar é uma grande responsabilidade, pois o altar ele gera vida e ele também pode gerar morte. O pastor Josué Gonçalves, ele diz em uma de suas ministrações que um pregador, um ser humano, após pregar um sermão, o seu corpo libera tantas toxinas que faz com que ele tenha uma boa performance, mas após, você pode conversar com qualquer um pregador que prega com bastante frequência, após um sermão, o seu corpo está totalmente esvaecido de qualquer tipo de força ou de energia. O apóstolo Luiz Hermínio já diz que antes de assumir o púlpito, antes de estar no altar para trazer uma palavra, quando se tem responsabilidade com aquilo que vai ser dito, é tomado de uma grande angústia. São períodos de angústia extrema que um pregador passa por causa da responsabilidade com as almas da igreja do Senhor Jesus Cristo, antes do momento de pregar a palavra. Ou seja, são 2 etapas cruciais: o pré e o pós-mensagem. E eu digo, estar em cima de um altar não é por vaidade. Estar em cima de uma tribuna como essa, ou em tantas outras que tem em 7 Lagoas e no mundo afora, não é uma questão de vaidade ou de merecimento. É uma questão de responsabilidade com a sua vida e com a vida daqueles que estarão ouvindo a palavra. Hoje é uma manhã, culto de manhã de novos começos. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, amada igreja. Eu não sei como chama essa prática aqui em 7 Lagoas. Eu não sei como eles pronunciam esse tipo de ato que muitas das pessoas fazem aqui em 7 Lagoas. Mas lá em Belo Horizonte, em Contagem, de onde eu venho, eles falam sobre quando você vai fazer uma troca com alguém, quando você vai negociar alguma coisa com alguém, seja novo ou usado. Alguns pronunciam como catira, outros dizem barganha. Como é que fala aqui em 7 Lagoas? Oi? Os dois? É próximo, né? Então é a mesma coisa. É o mesmo dialeto. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Ele me deu esse tema. Barganha. Mas só que, quando uma pessoa se propõe a fazer uma barganha com alguém, quando a pessoa se propõe a fazer uma catira, normalmente a catira, o catireiro, ele sempre quer furar o olho do outro. Não é verdade? Aquele que vai fazer a catira, aquele que vai fazer a barganha, ele quer com o intuito de tirar proveito, de tirar vantagem. Ele quer barganhar, mas ele não quer sair no prejuízo. Ele não quer fazer uma coisa justa. Ele não quer fazer algo onde os dois lados... Está ali meu enteado, ele sabe muito bem, ele é bem catireiro, né? Ele sabe dos dois lados. Tanto o lado de ganhar, quanto o lado também de tomar uma furada de olho. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre barganha é totalmente, bendito seja Deus, é uma barganha. Mas só que a barganha com Jesus é uma barganha santa. Repita comigo para ficar gravado na sua mente. Uma barganha... Ninguém tomou cafezinho ainda? Está sendo gravado isso aí. Você está indo para, eu creio que mais 125 países, né, Pablo? Vamos lá. Uma barganha santa. Ou seja, barganha santa.
Uma troca com o Senhor Jesus nós vamos fazer aqui nessa manhã. Você que pode, abra comigo, você que trouxe sua Bíblia, eu acompanho no telão. Livro de João, Evangelho de João. Capítulo 6, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou nessa tradução aqui para mim não me perder. E Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanto? Mandai, disse Jesus, assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-lhe os discípulos, e os discípulos, pelos que estavam sentados, igualmente também o peixe, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei, pois, os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheu-los, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos quais haviam comido. O que tem a ver esse tema, título que nós lemos aqui na manhã de hoje, com o livro que nós lemos? A nossa Bíblia diz que no livro de Marcos também tem essa narrativa, nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, repetem essas histórias. No livro de Mateus, no capítulo 14, ao versículo 13, do versículo 13 ao 21, o milagre dos 5 pães e peixes alimentaram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabemos nós que a cultura judaica, ela não conta mulher e nem criança. Então, há cerca de 5.000 homens e mulheres, além de mulheres e crianças. Ou seja, se havia 5.000 homens, eu acredito que cada um tendo uma mulher, 10.000. Mais crianças, eu creio que mais de 15.000 ou até mais pessoas naquele local, naquela região, naquela situação. Os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma propriedade de dizer. Marcos expõe mais sucintamente, Mateus é mais longânimo na sua colocação, mas Lucas também é bem sucinto e fala mais ou menos a mesma coisa que João diz. Mas João, aquele apóstolo querido, ele é mais preciso e mais minucioso, mais meticuloso na sua forma de expressar o que Jesus fazia. Nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui eles não revelam o fato a qual Jesus estava fazendo aqueles milagres. Jesus estava expondo aqueles milagres ali, e muitos achavam que era mais um profeta, outros achavam que era mais um homem que fazia alguns milagres, mas eles ainda não entenderam, não tinham entendido. No livro de Marcos e Lucas e Mateus não expõe isso, mas no livro de João expõe que Jesus Cristo, naquele momento,
se manifesta em milagres, expondo que Jesus Cristo era não simplesmente um homem que fazia milagres, não simplesmente um homem que estava ali simplesmente para saciar a fome daquele povo, mas era o Cristo unigênito, Filho de Deus, invocado dos céus ou enviado dos céus para cumprir uma missão de trocar situações na vida de um povo que cria no seu nome. Este mesmo Jesus se faz presente aqui nessa manhã, não simplesmente como aquele que vem fazer uma troca para furar seu olho, ou seja, uma troca para te levar a um prejuízo, mas esse Jesus está aqui na manhã para trocar, como está escrito no livro de Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos darei o meu fardo, que é leve e suave. É essa troca, é essa barganha que o Senhor Jesus quer fazer comigo e com você nessa manhã. Os que entendem já esta palavra de troca, glorifiquem o nome do Senhor nessa manhã. Uma barganha, como nós declaramos aqui, nada mais é do que uma troca de um material que você tem e está interessado no material de uma outra pessoa. Só que na nossa atmosfera humana, nós fazemos uma catira, uma troca, uma barganha para, como já disse, atribuir-se vantagens. Ninguém quer fazer uma catira para sair no prejuízo. Mas só que Jesus não, irmãos. Jesus é diferente. Jesus, ele assumiu na cruz do Calvário todo o prejuízo da terra, com os cravos nas suas mãos, com os cravos nos seus pés e com a lança que transpassou o seu lado. Jesus então faz uma troca de morte para nos dar vida. Jesus aceita a morte como parte da barganha, a nossa morte, a nossa condenação, para que nós a tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Então por isso na manhã de hoje, você que entrou aqui pensando não ter motivos para glorificar a Deus, porque uma situação está pensando os seus pensamentos, você que saiu da sua casa e deixou uma situação lá cômoda, uma situação de incômodo, melhor dizendo, você que deixou alguém enfermo na sua casa, ou se tem alguém enfermo em uma área hospitalar, ei, eu te digo nessa manhã, Jesus trocou a morte, a minha morte, a sua morte, pela vida eterna, pela vida dele de abundância aqui na terra. Vamos entrar no contexto da palavra sobre barganha santa. Jesus estava junto de uma multidão, e nós lemos isso aqui. Ele já sabia que aquela multidão precisaria comer alguma coisa. Ele nesses versículos ele testa os seus discípulos. Ele pois já disse que ele já sabia o que ele iria fazer. Mas sempre Jesus, quando ele vai fazer algo na nossa vida, ele nos testa antes. Ele promove algumas barreiras, alguns obstáculos e até percalços no meio do caminho, para que possa extrair de nós o melhor naquele momento que nós estamos precisando e solicitando o socorro dele. Ele disse: o que nós vamos dar para essas pessoas comer? Sempre tem as pessoas como Filipe. Quem é Filipe? Filipe era aquele homem que agia na sua razão. Pau é pau, pedra é pedra. Embora andando com Jesus, ele ainda não tinha notado que Jesus era o Deus Todo-Poderoso encarnado naquele homem. Filipe então responde, obviamente: nós temos 200 dinheiro, mas não é necessário. Nós temos esse pouco dinheiro, não é necessário para conter a fome dessa multidão. Em toda a igreja, em todo lugar, em toda empresa, em todos os lugares que nós vamos, tem aquela pessoa que age dentro dos padrões ali da razão, daquilo que ele está vendo.
Filipe respondeu de acordo com aquilo que ele estava vendo. Filipe respondeu de acordo com aquilo que estava diante dos olhos dele. Mas só que com Jesus, irmão, quem anda com Jesus, o negócio é mais estreito, é diferente. E ele ainda não tinha sentido, porque tem pessoas que andam muito tempo na igreja e não percebem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é poderoso para fazer mais superabundantemente do que pedimos ou que pensamos. E por isso muitas pessoas ficam 10, 5, 11 ou até mais anos na igreja e ainda não conseguem aquela grande vitória, aquela grande conquista que está no seu coração. Filipe era essa pessoa, mas no meio desses também tinha um chamado André, que percebeu. Era o crente que conhece a palavra. O crente que conhece a palavra, irmãos, ele lembra de milagres que passou, milagres que estão acontecendo e tem fé para ver milagres que ainda vão acontecer. Eu creio que André conhecia as escrituras. E eu faço uma conotação entre esse versículo e o azeite da viúva. O profeta multiplicou o que tinha. Então André diz assim: olha, Senhor, o crente de visão espiritual, há entre nós um rapaz, um jovem, que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus já entendeu, na sua onisciência: opa, é aí que eu vou entrar com o milagre. É aí que eu vou operar, porque é necessário que o crente, sim, tenha uma visão lógica. Tem uma visão. O crente não pode andar no mundo de fantasia. Oh, Jesus vai operar e ele não faz nada. Não, porque isso é escrito na Bíblia que Deus fez a terra e deu para os filhos dos homens. Por isso nós vemos muitas pessoas que não confessam a mesma fé, mas estão conquistando, estão indo para frente, porque existe um trabalho secular, existe algo a ser feito. Sim, é necessário ter uma visão lógica. Mas quem anda com Jesus, é necessário ser como sal, temperado. Tem que ter a visão lógica e tem que ter a visão espiritual. Neste momento, era um momento de visão espiritual. Porque é lógico que 5 pães e 2 peixes não ia ser o suficiente para alimentar aquela multidão. Sendo que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era lógico que não daria. Mas André entende que aquele homem que estava diante dele, Jesus, não era simplesmente um homem, era aquele que todos os problemas poderiam resolver. E nós sabemos que Jesus manda chamar aquele jovem e pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e faz aquela multiplicação. O que eu quero dizer com essa troca aqui nesta manhã é que Jesus quer trocar os seus 5 pães e os 2 peixes que você trouxe aqui nessa manhã. O que são esses 5 pães, esses 2 peixes na minha e na sua vida aqui nessa manhã? É o pouco de fé que nesse momento de tribulação, esse pouco de luta que você tem, é o que você tem aí nessa manhã. É o que você tem aí nessa manhã. Jesus quer trocar nesta manhã o que você trouxe hoje. O que você trouxe agora, nesta manhã, é isso aí que Jesus está querendo trocar com você. Ah, Senhor, mas eu não tenho, pastor, eu não tenho nada a oferecer a Jesus. Você tem a sua fé, você está aqui. Ah, mas eu tenho uma luta muito grande, só o Senhor sabe. O Jesus que eu estou passando por um período financeiro muito crítico. Eu estou passando por um período sentimental no casamento, ou familiar, ou na área da minha saúde. Eu estou passando por um momento que eu estou aqui por estar. Não, você não está aqui por estar. Você está aqui pelo Espírito de Deus te moveu a trazer aqui para nesta manhã Ele fazer uma troca com você. Ei, Jesus quer trocar os seus sonhos nessa manhã com Ele. Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixes e faz o quê? O milagre da multiplicação. Vamos usar um exemplo secular, um exemplo atual. Porque na sua mão, o seu sonho, o seu projeto, às vezes a luta é muito grande, mas aquilo que você deseja conquistar, que está na tua mão e você está muito tempo buscando e ainda não conquistou,
na sua mão, na mão de qualquer, ou na visão de qualquer outra pessoa que não seja você, é muito pequeno. É muito pequeno, é efêmero, é de pouca duração. Mas o que eu quero dizer é que nesta manhã, que vai só acontecer algo na sua vida se você entender o que Deus está falando nessa manhã aqui e trocar com Jesus tudo que está aí na sua mente. E trocar com Ele hoje, fazer uma barganha. Ele não vai te prejudicar, Ele não vai furar seu olho nessa catira, mas Ele quer te dar algo nesta manhã que vai te dar vida, que vai te dar mais um fôlego para correr mais uma milha. É isso que Ele quer fazer. Os 5 pães e os 2 peixes na mão daquele jovem não iria resolver nada, iria alimentá-lo por aproximadamente, no máximo, uma semana. 5 pães e 2 peixes na mão daquele jovem, fala aqui de provisão divina. O que você tem nas suas mãos, na maioria das vezes não vai fazer com que você chegue vivo até o final do ano, mas porque está nas tuas mãos. Os 5 pães nas mãos daquele jovem iria alimentar somente ele e depois ia acabar. Mas quando esses 5 pães e 2 peixes passa para a mão de Jesus, aí a história fica diferente. O milagre aconteceu porque a provisão que era só para aquele menino, ou seja, transliterando para o nosso tempo atual, o sonho, o projeto, o que se deseja na sua mão é muito pouco. Mas se colocarmos nas mãos de Jesus, é o necessário para alimentar uma multidão. Vamos usar um exemplo secular. Você vai aqui, qual é o supermercado? No Santa Helena. Vai lá no Santa Helena e compra uma bola. Uma bola, hoje uma bola no supermercado deve ser uns R$55. Uma bola de futebol. Aquela bola na sua mão, lá no Santa Helena ela está valendo R$55. Na sua mão ela vai continuar valendo os mesmos R$55, ou até menos. Depois você dá um chutinho nela e ela pegar um pouquinho de poeira, ela já não vai valer mais aqueles R$55. Na sua mão ela não vai valer, vai perder valor. Mas essa mesma bola comprada lá no Santa Helena, pega essa mesma bola e coloca na mão do Vinícius Júnior. Aí o Vinícius Júnior dá uns 3 chutes naquela bola, pá, pá, e assina o nome daquela bola e leva na premiação da bola de ouro e coloca lá que aquela bola foi assinada pelo Vinícius Júnior e vai ser leiloada naquele momento, naquela premiação dali da bola de ouro. Uma bola que valia R$25 ou R$55 no Santa Helena, na sua mão 55, se chutasse menos de 55 na mão de Vinícius Júnior, assinada por ele, mesmo se ela tivesse suja, ia valer num leilão, quem sabe chegaria até R$1 milhão. Assim é o nosso sonho na nossa mão. Pode não valer nada, pode ser fraco, mas se nós colocamos ele na mão do Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer milagres com o meu sonho, com o meu projeto, com o seu projeto. Ei, quem acredita nessa palavra, troca com ele nesta manhã, faz uma troca com ele neste momento, que ele quer fazer uma multiplicação da sua vida. É só trocar, irmão. Eu sou É só trocar. Você reconhece que Jesus é profeta? A Bíblia diz no livro de João, olha aqui: e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta que havia de vir. Você reconhece Jesus como profeta? Você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Você reconhece? É essa troca que Jesus quer fazer com você nesta manhã. Está disposto a trocar com Ele? Troca tudo que você tem aí nessa manhã. Senhor Jesus, eu estou trocando. Eu estou trocando o meu fardo, Senhor, com o Senhor. Estou trocando agora meu fardo. Olha, vinde a mim, Mateus 11, 28. Recebei de mim
o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Oh, Ramacei canta lava somenécio. Eu quero testemunhar algo que o Senhor fez na minha vida e eu já vou encerrar. Há aproximadamente 28 anos atrás, quando eu aceitei ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, eu fiz uma troca, uma barganha com o Senhor Jesus. Quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu me enveredei pelo mundo do futebol. Morava em Esmeraldas, joguei aproximadamente 4 anos num time chamado Campolina e 2 no Vasco. E após a Copa de 94, quem lembra da Copa de 94 aqui? Só o irmão ali? Ninguém mais lembra da Copa de 94? Então você já tem mais de 40 já, viu? Depois da Copa de 94, aquela febre, aquela explosão do futebol. Então eu me enveredei pelo futebol, jogando nos times de interior. E havia uma fazenda em Esmeraldas e um dos proprietários dessa fazenda era conselheiro do Cruzeiro. E numa bela oportunidade, o caseiro dessa fazenda comentou sobre os filhos dele, que jogavam futebol. Então esse conselheiro do Cruzeiro, ele fez uma proposta para esse homem de levar os filhos dele lá na Toca da Raposa para fazer um teste. Isso foi em 95. E nesse tempo, os filhos dele moravam em fazenda. Eu já era um pouquinho mais avançado, morava no arraial mais próximo de Contagem. E eu sabia ir na Toca da Raposa, e eles não sabiam, de ônibus. E como naquela época não tinha Uber, não tinha nem WhatsApp naquela época, então eles me pediram para levar. O meu nome não estava na programação para fazer o teste. Eu ia só levá-los. E um deles falou assim: leva a chuteira aí, guardado, quem sabe dá uma oportunidade de você fazer o teste. Chegando lá na Toca da Raposa para fazer o teste, era Ney Franco na época, foi até técnico do Flamengo. Ele era técnico da categoria de base do Cruzeiro. E quando eu chegamos lá para apresentar, eu estava com o uniforme completo do Corinthians fazendo teste no Cruzeiro. Dos 7 que foram, somente eu e mais um que passaram. Eu fiquei por um tempo de 95 até mais ou menos 98 dentro da Toca da Raposa. E um belo dia eu vim para minha casa, eu ficava alojado lá e eu vim para minha casa. E vindo para minha casa teve um culto, meu tio me convidou. Eu ainda não era, eu tinha 16 anos quando eu passei no teste. E eu vim. E nesse culto Deus tomou meu coração de uma maneira poderosa. Não dizendo que jogar futebol era a minha chamada, que jogar futebol é pecado. É muito gostoso jogar uma bola. Mas nesse dia o Senhor me pediu algo. O Senhor queria fazer uma troca comigo. Eu troco a sua carreira que você acabou de passar no futebol pelo chamado ministerial que eu tenho para a sua vida. Eu não entendia nada de ministério, mas algo ardia dentro do meu coração. Irmãos, então na segunda-feira eu voltei para o alojamento da Toquinha, lá no bairro Santa Terezinha, em Belo Horizonte. Voltei, mas algo me incomodava. Eu aceitei Jesus numa quinta-feira. Aí passou uma semana, teve o final de semana, na outra quinta-feira teve um culto, teve um período de folga. Eu voltei, nós tivemos férias e eu fui batizado no Espírito Santo. E depois que eu fui batizado no Espírito Santo, irmãos, a chama começou a arder muito forte. Eu ligava, tinha um orelhão lá dentro da Toca da Raposa, tinha um orelhão lá. E naquela época era ficha, ou senão ligava a cobrar. Eu ligava para os meninos e eles estavam, depois da aula, eles falavam que a turma está descendo, cerca de uns 15 a 20. Nós estamos indo para o monte agora. E eu falei: oh meu Deus, e eu estou aqui. Um mês depois disso, eu tomei uma decisão. Eu abandonei tudo. Peguei minhas roupinhas, peguei tudo que eu tinha e vim embora. Não consegui ficar lá. E o meu pastor, também sem conhecimento, me deu uma palavra para confirmar mais ainda. Eu já estava decidido em ficar. Mas o meu pastor foi e me disse assim: lê esse versículo aqui, ó, por isso que crente tem que estudar. Lê esse versículo aqui. De que adianta o exercício físico? De nada adianta.
Ou seja, estava falando, jogar bola não é de Deus, não. Aí corroborou mais ainda. Eu fui, larguei tudo, irmão. Tudo. Tinha acabado de passar no teste. Um mês depois eu fui, abandonei. Troquei com Jesus. Pensa que foi fácil? Não, não foi fácil. Trabalhando no serviço ruim daqui, trabalhando no serviço ruim dali. Aí o Senhor foi me mostrar a realidade de uma igreja evangélica. No primeiro amor, eu ia para monte todo dia. Depois da aula, eu ia para monte. Todo dia eu ia para o monte. Teve um período da minha vida que eu jejuei tanto que eu fiquei magrinho, mas muito magrinho. Só tinha pescoço, cabeça e orelha. E eu achava que tudo era mil maravilhas na igreja. E com Jesus é sim, tem lutas, tem, mas é. E eu então, irmãos, sem condição nenhuma financeira, meu pai tinha separado da minha mãe. Eu passei por algumas situações muito críticas, mas não neguei a fé. Porque eu tinha trocado com Jesus. Eu sabia que Ele iria fazer algo na minha vida. Vou resumir. Eu não tinha roupas para ir para a igreja. No primeiro mês que eu estava firme lá na igreja, teve um evento. Aqui só quem tem mais de 40 vai lembrar dessa banda. Comunidade Internacional de Nilópolis. Quem lembra? Lembra? Quando lançou aquele CD Eu Quero é Deus, que foi uma explosão no Brasil inteiro. Vocês lembram? A igreja onde eu congregava estava fazendo um aniversário de 25 anos de ministério da Igreja Unida no Brasil e no mundo. E eu morava na roça, no interior, em Caracóis, próximo a Esmeraldas. E eu queria muito ir nessa festa. Eu era novo convertido. Quando você é novo convertido, tudo é maravilhas. Então, eu falei, eu vou nessa festa, mas eu não tinha dimensão de como é que eram as coisas dentro de igreja. Eu não sabia, no interior, a igreja era um barracãozinho, irmãos. Onde cabia ali, no máximo, 40 pessoas sentadas. Muito apertadinho, era a igreja. Todo mundo ia de botina, cheio de poeira para a igreja, ou de chinelo de dedo, ia. E eu estava naquela rotina ali, não sabia como é que era uma festa. A igreja vai e me aluga um Minas Centro, no centro de Belo Horizonte. Quem vai fazer o louvor? A banda Comunidade de Nilópolis, CD Eu Quero é Deus, e aquela propaganda. E eu vou, eu e meus irmãos, eu vou, nós vamos. Ah, irmãos, vai escutando. Quando se troca com Jesus, Ele te dá a vitória, mas Ele te testa, para ver se você quer Ele mesmo. Eu não tinha roupa para ir, peguei, as mulheres que sabem aqui, uma calça de linho da minha mãe. Você sabe que calça feminina não tem bolsa atrás, de linho, aquelas largonas, né? Aí eu falei, essa calça é muito bonita, vai dar certinho essa calça aqui. Peguei a calça, coloquei um cinto de armazém cheio de letra, assim, ó. Que look que eu tava, irmão. E eu falei, e agora? Falta um sapato. Minha mãe tinha um escarpão preto. Eu peguei aquele escarpão e falei, a calça é larga, vai tampar o sapato, não vai dar para ver o saltinho aqui, então tava novinho. Falei, é com isso que eu vou. Aí eu falei, mas falta um paletó. Aí eu fui lá, irmãos, no irmão, evangelista Antônio, que hoje é pastor. Ele é mais fortinho que eu. Eu peguei o paletó dele, era mais ou menos da cor da calça, era creme. Peguei, falei, agora eu estou alinhado. Eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Peguei aquele paletó, aí na hora que eu apertei o paletó assim, ó, o paletó afinou no meio, abriu assim, e no ombro ficou igual o Didi. E o meu pescoço fininho no meio da camisa, que a camisa não era número, não era sob medida. A gola igual o palhaço. E meu irmão, eu também vou, você está bonito. Olha a noção de veste que nós tínhamos na época. Meu irmão, eu também vou. Aí meu irmão pegou uma outra calça da minha mãe, que era de javanesa, azul. Eu lembro como se fosse hoje, porque ele tinha um paletó grandão, azul, que ele ia para o monte. Colocou aquele paletó, colocou a calça da minha mãe e ele não tinha sapato. Nós vendemos umas garrafinhas lá de vidro, trocamos de pintinho, criamos pintinho, vendemos aquilo lá e tinha um dinheirinho sobrando. Ele foi lá em cima, num brechózinho que tinha lá na praça e comprou um sapato dele, era masculino. O dele era bonitinho, bico fino. Porém, quem usou o sapato usou até o último dia. Tinha um buraco aqui no dedinho, aqui, ó. E o dedo dele estava saindo para fora. Aí ele foi, arrumou uma cola super bonda emprestada também, que o dinheiro tinha acabado tudo. Pegou um pedaço de câmara de ar de bicicleta e colou no buraquinho do sapato.
E nós dois fomos. Tinha um especial para ir para a igreja, nesse culto no dia. E nós não tínhamos dinheiro, só tinha o da passagem. Fomos de baldeação. Na hora que nós chegamos no metrô, irmãos, eu da Estação Eldorado, meu irmão olhou para ele assim, ó. Olhou para mim e falou: eu não vou. Eu não vou nesse lugar não, olha como é que eu estou, eu não vou. E eu fui, eu falei: eu vim até aqui, agora eu vou. Eu vou. Irmãos, quando eu cheguei no Minacentro, meu irmão veio me receber. O sapato, irmão, dava para pentear cabelo no sapato do irmão. Terno todo alinhadinho, todo bonitinho. Eu falei: Deus, é isso que é a igreja? Ô pai, se eu soubesse eu não teria vindo aqui. E eu com aquela vergonha, irmão. E Deus me cegou naquele momento, não deixou que os irmãos, porque eu vejo que os irmãos estavam rindo de mim. Os irmãos da minha igreja foram os que mais riram. E meu sapato já estava sujo de poeira, sapato de mulher, calça de mulher. E eu lá daquele jeito. E eu na porta do Minacentro eu fiz uma oração. Falei: Senhor, se o Senhor um dia me der condições, eu nunca mais ir na tua casa mal vestido. Nunca mais. Eu vou te honrar, meu pai. Pode ser um culto de lar, mas eu vou tirar a minha melhor roupa, o meu melhor sapato, o meu melhor calçado, e vou honrar o Senhor. A minha oração foi tão sincera, irmãos. Eu estou chorando aqui, estou emocionado aqui, mas um dia lá eu estava chorando muito. E Deus a partir de então começou a me honrar. Quando eu não tenho condição de comprar, Deus me abençoa. O pastor naquela época me levou na loja, me comprou sapato, me comprou calça, me comprou perfume, me comprou tudo. E ele passava a andar comigo por todos os lados, eu andava com ele. E eu aprendi uma coisa. Hoje, eu quero honrar, tributar ao Senhor Jesus nessa noite, essa manhã. E dizer que Deus ainda continua me abençoando. Eu quero dizer uma coisa: se você tem algo dentro da sua casa, seja roupa, seja sapato, dê o melhor quando você for doar. Eu não tenho apego a nada. Outro dia, dentro da minha casa eu fiz uma troca. Senhor, eu vou limpar meu guarda-roupa. Não peguei nenhuma camisa furada, não peguei nenhum sapato furado, não peguei nenhuma calça furada. Peguei as melhores camisas que eu tinha e doei para alguns irmãos que estão fazendo obra também. E a minha esposa às vezes questiona: e agora? O que você vai vestir? Eu falei: Jesus vai prover. Ele proveu uma vez, Ele vai prover. Peguei todos os ternos que eu tinha e doei todos. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor usou a minha patroa. Está aqui meu casal de patrão aqui, ó. Os dois patrões aqui. Ele usou eles para poder investir na minha vida. Está vendo esse terno que eu estou usando aqui, ó, bonitinho? Calçado. Tudo foi Deus que me deu através da vida deles. Então Jesus nessa manhã quer fazer uma troca com vocês. Quer fazer uma troca conosco. Troca aquilo que você tem aí. Muitas vezes o pregador fica aqui, glorifica o nome do Senhor. Sabe o que é para glorificar o nome do Senhor? Porque Jesus quer ter uma amizade com você. Jesus morreu na cruz do Calvário. A palavra religião, na Vulgata, me falha a memória aqui agora, no latim, significa, vem da Vulgata latina, significa religare, ou seja, ligar o homem a Deus, porque o homem foi desligado quando Eva e Adão se submeteram ao pecado. Então o homem foi desligado de Deus, porque no livro de Gênesis, no capítulo 1, fala que na viração do dia Deus descia no paraíso, no jardim do Éden, para conversar com Adão. E essa amizade foi quebrada através da desobediência. Jesus veio e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus veio para nos religar a Deus novamente. Você que já confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, está em comunhão, você está religado a Deus. E se aqui nessa manhã há uma pessoa que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, há aqui uma oportunidade de
de religar-se com Deus novamente e trocar com Ele o seu fardo que está pesado por um fardo leve. E você que sonha, e você que tem projetos, e o seu projeto ainda não foi realizado, troca com Jesus nesta manhã, porque Ele quer, bendito seja o nome do Senhor, realizar o teu sonho. Ele quer multiplicar o teu sonho nesta manhã, como fez na palavra. 5 pães e 2 peixes eram poucos na mão daquele jovem, mas na mão de Jesus alimentou uma multidão. O teu sonho, o teu projeto, o que você precisa na tua mão pode ser pequeno para muitos nesta manhã, mas se trocar for para a mão de Jesus, vai multiplicar na tua vida e vai abençoar pessoas. Fique de pé comigo nesta manhã. Vamos adorar aquele que é digno. 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 Adora.